Olá a todos, sejam bem-vindos. Essa será a aula número 3 da disciplina de Planejamento Estratégico. Bom, até então falamos aí dos conceitos de planejamento estratégico, alguns conceitos que envolvem o planejamento estratégico. Falamos do ciclo do planejamento estratégico, né, que é um ciclo anual, mas a depender do ambiente, como nós falamos, pode até ser um tempo menor. E agora nós vamos falar um pouco dos princípios de gestão. Muito bem, então essa aula ela está focada na questão dos princípios de gestão, que são os nossos norteadores. É o que dá o norte de uma organização, são os princípios de gestão. E é sobre isso que nós vamos falar. Olhando a organização de uma forma macro, nós temos sempre 3 blocos de gestão. O primeiro bloco nós chamamos de princípios de gestão, que são os norteadores da gestão em uma organização, que é o primeiro bloco, é o que tem que ser logo definido para que dê o rumo para a organização. O segundo bloco já é a parte da execução, são os processos, o poder e responsabilidade, né, dessa organização, a cultura, né, organizacional que é necessária para a condução dessa organização. Então é a parte executiva, né, do fazer, né? E o terceiro bloco seria, ou é, né, os resultados, né? Executou, identificou o resultado e esse resultado, o que acontece com ele? Eu vou comparar com aquilo que está lá nos princípios de gestão, onde tem toda a parte do planejamento estratégico, onde nós definimos aonde nós queremos chegar. Então é um ciclo. Eu planejo, defino os meus princípios, executo, vejo o resultado e avalio se esse resultado é exatamente aquele em que eu esperava alcançar, ok? Bom, então vamos aos princípios de gestão, o que que isso representa, o que que eles compõem esse bloco, né? Então, o primeiro item importantíssimo, né, que compõe esse bloco é a definição do negócio da empresa. O negócio abrangente, ou seja, de forma mais ampla, né, mais visando o longo prazo, né, e o negócio restrito, que é visando o curto prazo, né? Então, esse é o primeiro momento onde eu tenho que definir. O meu negócio abrangente é energia, o meu negócio restrito é petróleo. Então, na hora que eu estou restringindo, eu estou delimitando, né, o meu negócio a uma abrangência, né, de atuação, ou uma forma de atuação desse negócio menor do que o outro, né? Então, esse é o primeiro momento. E nós vamos usar essa definição nos momentos seguintes que nós vamos verificar aqui, ok? Ver aqui, ok? Bom, o segundo princípio, ou o segundo elemento desse bloco de princípios de gestão é a visão de futuro. A visão, ela tem que ser abrangente, então por isso o negócio abrangente deve estar considerado nessa visão de futuro. Ela deve ser detalhada o suficiente para que todos se vejam nessa visão de futuro, né? E ela deve ser positiva e inspiradora, né? Deve inspirar as pessoas, né, para algo futuro que seja um positivo para ela, né? Bom, o próximo item é a missão, né? A missão ela tem uma relação direta com o negócio restrito, ou seja, o que a empresa faz hoje, né? Então, quais elementos que compõem a missão? É o negócio restrito, que nós vamos ver a seguir, né? A definição dos seus clientes, a área de atuação da empresa, né? E o tipo de produto ou serviço a ser entregue, ok? Bom, pessoal, o próximo item dentro dos princípios de gestão são os valores. O que representa os valores? Os valores representam a cultura organizacional. São atitudes que as pessoas possuem que, enquadradas dentro dos limites que a organização deseja e quer ter,
nós chamamos aí de comportamento esperado. Como é que a gente define os valores? Os valores nós definimos do seguinte modo. Primeiro, define quem são os stakeholders. São os colaboradores, são os clientes e consumidores, os fornecedores, os acionistas, a sociedade, a comunidade em geral. São esses. Então, para cada um deles, você vai dizer a forma como você quer agir. Então, se com relação aos colaboradores você quer trabalhar dentro de uma cultura de premiação em termos do resultado, então você pode ter como um valor o reconhecimento das pessoas. Se você quer atuar junto à comunidade, uma atuação relacionada à responsabilidade social, seria um outro valor. Então, para cada um desses stakeholders, você define o comportamento de como a empresa vai operar, e esse comportamento representa ali os valores da organização, ok? Muito bem, e o último item, dentro dos princípios de gestão, estão as políticas. O que é a política? A política representa ali os limites da gestão na forma como você quer atuar com determinadas regras na área de gestão. Exemplo, eu tenho uma política de terceirização de funcionários. De como é que eu vou executar essa terceirização? Eu só vou executar essa terceirização em áreas secundárias, né? Então, essa política define a forma como eu vou estar gerindo a empresa, definindo limites para essa gestão, ok? Muito bem, uma das formas de definir o negócio da empresa, que é um dos primeiros itens que tem que ser trabalhado. Qual é o negócio da empresa, né? Esse negócio, quando nós colocamos de forma abrangente, nós estamos colocando para o longo prazo. Então, nós definimos o negócio abrangente, ou seja, o que a empresa quer ser lá na frente, né? E o negócio restrito é hoje, é a missão dela, né? Então, esse nós temos que analisar muito bem para cada empresa, porque a depender do negócio, eu tenho que montar determinadas estratégias, não é? Então, se o meu negócio hoje é fornecimento de hardware, nesse caso de tecnologia, talvez fique mais fácil de exemplificar, eu estou entregando produto tangível, né? Quanto mais tangível nesse nível mais baixo dessa pilha, né? O que acontece? Eu tenho uma margem de ganho menor e vou ter que ganhar como? No volume. Então, vou ter que produzir muito, a margem pequena, e eu vou ganhar no volume. Quanto mais eu caminho no topo dessa pilha, mais eu estou trabalhando com uma personalização. Quando eu estou indo para consultoria, treinamento, consultoria, depois pesquisa, eu estou indo para um nível muito específico, né, e diferenciado. Então, o que acontece? O meu volume de entrega não tem como ser alto, hoje pelo menos. E a minha margem de lucro vai ter que ser alto, porque o risco envolvido é maior, né? Então, se eu defino o meu negócio restrito, entrega de hardware, e o meu negócio abrangente, pesquisa, desenvolvimento e consultoria, eu tenho que dar um salto, né? Do hoje, que é o que eu estou fazendo, entregando hardware, para o futuro, para a minha visão de futuro, que é consultoria, que é pesquisa e desenvolvimento. Nota que, quanto mais na base dessa pilha você está, mais tangível é o meu entregável físico, né? Quanto mais no topo eu estou, mais intangível é o meu entregável, ok? Muito bem, então agora nós podemos ter uma visão mais panorâmica de tudo isso que nós falamos. Nós falamos então da visão de futuro, que é parte dos princípios, que é esse longo prazo, né? Nós falamos da missão, que também é parte dos princípios, mas é o hoje.
nós falamos dos valores e das políticas. Os valores e as políticas funcionam como trilhas por onde nós vamos caminhar para chegar na visão. Então, eu consigo montar uma estratégia que esteja dentro dessa trilha, não é? Eu não consigo, por exemplo, eu tenho uns valores que são muito domésticos, de atuação doméstica da minha organização. E a minha estratégia, atendendo a uma visão de futuro, eu quero a internacionalização. Aí não vai fechar, tá certo? Se os meus valores são domésticos, né, do mercado local, e eu quero atuar globalmente, como é que eu vou conseguir fazer isso se eu não alterar a cultura? Então eu tenho que alterar a cultura para me dar essa amplitude para que eu consiga sair desse mercado local para o mercado global. Aí eu tenho que mudar a cultura. E o que significa isso? Mudar o comportamento das pessoas. E, junto com isso, as minhas políticas. Senão, eu não consigo viabilizar o meu alvo que eu quero atingir, ok? Bom, finalmente, detalhando um pouquinho mais a parte dos processos de gestão, que é o segundo bloco, né? Nós temos os princípios e os processos de gestão. Como é que funciona esse desdobramento das estratégias nesses processos? O que contém aí dentro nessa caixinha, né? Então ela recebe como insumo do primeiro bloco, que são os princípios, o quê? As minhas estratégias, os meus objetivos, indicadores, metas e projetos. Com isso eu consigo montar uma carteira de projetos. Essa carteira de projetos é que vai me fazer com que eu dê um salto qualitativo, né, de melhoria em cima dos meus processos de gestão que hoje estão rodando na organização. Esse processo é um conjunto de atividades onde eu entrego determinados produtos e serviços, recebo insumos do mercado ou de fornecedores, né, e para esse processo rodar, eu dependo de quê? Definir quem pode o quê dentro da organização, que é o poder e a responsabilidade. E também qual é o comportamento esperado da organização. O que representa esse comportamento esperado? É um enquadramento dos meus valores. É como se eu pegasse meus valores, né, aqueles definidos no plano estratégico, e materializasse isso numa cartilha, onde eu vou dizer ali qual é o comportamento esperado dos meus colaboradores para atendimento daquelas estratégias. Qual é o resultado disso tudo? São os meus objetivos, indicadores e metas que eu vou alcançar, então são os meus resultados, propriamente dito, né? Comparando aí as metas com aquilo que eu consegui alcançar, eu vou verificar esse gap, vou verificar onde tem pontos de melhoria e ajustar para que eu consiga atingir o meu resultado final. Então, na verdade, tem um loop ali, né, onde eu tenho geração de resultado que retroalimenta os meus princípios de gestão, onde estão as metas. Aí eu vou ver, opa, qual é o meu gap? Eu realizei 80%, mas tinha que ter realizado 100%. E esses 20%? O que representa esses 20%? Aí eu vou correr atrás desses 20%. Como? Eu vou montar projetos de melhoria que vai entrar na minha carteira de projetos para acelerar e melhorar em qualidade e velocidade os meus processos de gestão, ok? Bom, pessoal, muito obrigado. Essa é a aula 3, né, desse curso, e nós vamos ter aí algumas atividades a seguir. Agradeço a todos. Quaisquer dúvidas, entrar em contato. Muito obrigado.